Vamos lá. E hoje talvez seja importante nós falarmos sobre perdão, já que essa força, essa palavra amanheceu gritando no meu coração. O que falta? O que impede você de se perdoar? Você ficou devendo alguma coisa para alguém? Você acha que você podia ter feito diferente na vida de alguma pessoa? E de repente, por falta de você ter feito essa diferença, hoje você vive situações que te oprimem, que te fazem mal. O que você tem sentido no seu coração, na sua cabeça, com relação a você mesmo? Tudo bem que nós nos sentimos culpados por coisas que nós não fizemos na direção do outro. Talvez o abraço que nós não demos, talvez o beijo que nós não demos, a palavra amiga que a gente não conseguiu falar, o carinho. E isso é mais do que suficiente para que a nossa culpa, a miserável culpa que existe dentro de nós, cresça. E essa cruz, porque essa culpa ela é uma cruz. Essa culpa que nós carregamos e que às vezes sequer nos damos conta, ela é uma cruz muito pesada. A nossa culpa, o nosso ressentimento, a nossa incompreensão com relação a nós mesmos, nos acarreta dor, tristeza, angústia e sofrimento. E quando nós somos tomados por essa energia de dor, angústia, tristeza e sofrimento, é quase que inevitável que nós consigamos fugir de um processo de desequilíbrio. É inevitável passar por um desequilíbrio. Quando nós conseguimos reconhecer, lutar, passar por cima, quando nós conseguimos desapegar, às vezes as coisas são mais rápidas. Quando nós não conseguimos desapegar, podem virar doenças mais fortes, mais pesadas. Chegam a virar doenças crônicas. Ou podem até mesmo encaminhar você para um estado de morte. Morte física, né? E é interessante que você tem na sua mão a caneta, o poder de alforriar você. Você tem a caneta, o poder de abençoar você. Mas a culpa, a dor, a miséria é tão grande, e por vezes você nem sabe se é isso mesmo, você nem se deu conta disso. E ela vai gerando problemas, vai gerando dificuldades. É quando as doenças vão se complicando, né? Então, nesse momento,
é extremamente importante que nós, missionários urbanos, que temos um compromisso de servir, temos um compromisso de aprender sobre o amor, temos um compromisso de verdadeiramente auxiliar o nosso próximo. E a nossa grande responsabilidade é nos tornarmos as pessoas mais importantes das nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos perdoar. Nesse momento, o perdão sobre nós mesmos é o que há de mais importante. Parar de se cobrar, parar de exigir, parar de querer ser o que não é. Às vezes você passou numa loja, ouviu alguma coisa que você queria comprar e você não tem condições de comprar, de adquirir essa coisa. Isso é o suficiente para que você coloque pedras ainda mais pesadas sobre a sua cabeça, sobre o seu coração. Mas agora é a hora de você dizer: eu me perdoo. Eu me perdoo por não ser quem eu queria ser. Eu me perdoo por não ter o que eu queria ter. Eu me perdoo por não estar onde eu queria estar. Eu me perdoo por não compreender a minha família. Eu me perdoo por não aceitar a minha família como ela é. Eu me perdoo por todas as vezes que eu me magoei, que eu me feri e que eu fiz muito mal a mim mesmo por não aceitar a condição financeira da minha vida e da minha família. Eu me perdoo. Eu me perdoo por todas as vezes que eu não consegui ter o que eu queria ter. Eu me perdoo por todas as vezes que eu não consegui dizer eu te amo. Eu me perdoo por todas as vezes que, além de não dizer eu te amo, eu ainda agredi com palavras ou agredi mesmo fisicamente algumas pessoas. Eu me perdoo. Eu me perdoo por todas as vezes que eu fugi de Deus. Eu me perdoo por todas as vezes que eu fingi não acreditar em Deus. Eu me perdoo por todas as vezes que eu esqueci o poder de Deus na minha vida. Eu me perdoo por todas as vezes que eu esqueci de Deus. Eu me perdoo. Eu me perdoo porque eu não me perdoei. Eu me perdoo. Eu me perdoo por ter medo. Eu me perdoo por ter medo com relação à minha saúde, à minha vida. Eu me perdoo mesmo. Eu me perdoo porque não consegui, muitas vezes, manter os meus relacionamentos harmoniosos. Eu me perdoo todas as vezes que eu fui exigente, que eu fui cobrador, principalmente de mim mesmo. Eu me perdoo. Eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. Eu me perdoo pelas dores que eu causei, tanto em mim quanto nas pessoas à minha volta. Eu me perdoo. Eu me perdoo por não validar a essência da luz que existe dentro de mim.
Eu me perdoo porque eu não consigo ativar essa energia e ela tomar conta de todas as coisas o tempo todo. Eu me perdoo. Eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. Porque muitas vezes eu não entendi os meus patrões. E eu me feri com isto. Eu me perdoo porque muitas vezes eu não compreendi os meus líderes. E eu me feri com isso. Eu me perdoo por não compreender os meus sócios, os meus parceiros. E eu me firo com isso. Eu me perdoo. Eu me perdoo por todas as vezes que eu não fui excelente. Não que eu tenha obrigação de ser o melhor. Não. Eu até devo me perdoar por todas as vezes em que eu quis ser o melhor. Não é uma questão de ser o melhor. É uma questão de ser excelente. O excelente, ele não está lutando, disputando, ele não está brigando. Ele simplesmente faz. O que quer ser melhor, ele está o tempo todo disputando. E quando a gente está disputando, a gente fere e é ferido. A gente magoa e é magoado. Eu me perdoo. Eu me perdoo por todas as vezes que, por ignorância, eu não fui excelente. Quantas vezes eu não fui excelente comigo mesmo na minha saúde, eu não fui excelente comigo mesmo nos meus relacionamentos, eu não fui excelente comigo mesmo na minha relação com Deus, eu não fui excelente na minha vida, na minha constituição econômica e financeira. Quantas vezes eu podia ter parado, ter respirado, e eu continuei esbaforido, louco, desesperado. Quantas vezes eu podia ter calado e eu não calei. Quantas vezes eu podia ter sido extremamente mais observador e eu não fui. Quantas vezes eu podia ter me dedicado muito mais e eu não me dediquei. Eu me perdoo. Eu me perdoo por todas estas situações, eu me perdoo por todos esses movimentos. Eu quero nesse momento me sentir diante do altar de Deus. Quero me sentir diante da luz do amor de Deus. E quero me permitir banhar o meu ser em todas as suas variantes com o bálsamo do amor. Deus, na sua infinita bondade, me permite estar diante do seu altar e receber diretamente do trono a sua luz sobre mim. E nós sabemos que esta luz é a representação e a manifestação do amor de Deus. E se diante de tudo que nós fizemos, de tudo que nós fazemos e de tudo que nós vamos fazer, os erros e os acertos, diante de tudo isso, se o Deus que eu sirvo não me questiona, não me condena, não me julga, se diante disso o Deus que está próximo de mim me acolhe, me ama e me aceita, se diante de tudo isso, esse Deus
me derrama a sua luz, por que eu não me perdoo? Por que eu não me compreendo? Por que eu não me aceito? Culturas erradas, crenças miseráveis, dores, culpas, ressentimentos, responsabilidades mal compreendidas. Eu chego a crer que na presença de Deus, eu chego a crer na presença do amor de Deus, eu sou obrigado a me respeitar e me perdoar. E eu entendo. Eu entendo que, de repente, eu bati no peito várias vezes dizendo: eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E como eu posso ser a pessoa mais importante da minha vida se eu não sou capaz de me perdoar? Se eu não sou capaz de me amar? Se Deus Todo-Poderoso me ama e me perdoa, de onde vem essa miséria? De onde vem essa força desnecessária que me imputa uma culpa, me imputa uma dor, me imputa uma responsabilidade? Ô Senhor, Senhor meu Deus, eu me sinto diante do teu altar agora, nesse instante. E eu clamo. Eu clamo pelo entendimento, eu clamo pela força para que eu seja limpo. Preciso limpar meu coração, preciso limpar os meus registros mentais, intelectuais. Eu preciso limpar, eu preciso tirar toda essa culpa, toda essa dor. E eu entendo. Eu entendo que toda essa miséria começa quando nós não nos permitimos compreender as coisas como elas são. No momento em que nós nos tornamos incompreensíveis, no momento em que nós nos tornamos distantes da luz, nesse momento, tudo fica difícil. Nesse momento nós nos perdemos. Porque no momento que eu deixo de compreender uma pessoa, eu deixo de compreender a minha esposa, o meu marido, eu deixo de compreender os meus filhos ou os meus pais, os meus irmãos, seja quem for, até mesmo os meus amigos. No momento que eu deixo de compreender e aceitar que eles sejam o que eles quiserem ser, eu começo a julgar. E no momento que eu começo a julgar as pessoas, julgar o que elas fazem, o que elas são, eu começo a determinar o comportamento que eu devo ter com relação a cada uma delas. E essa é a hora em que eu me afasto, essa é a hora em que eu finjo não ver, essa é a hora em que a distância me dá um leve sentimento de paz. Falso,
falso, falso, falso. Porque no caminho, na continuidade do caminho, a presença daquela pessoa que eu afastei, que eu excluí, que eu condenei, que eu julguei, que eu joguei no calabouço, a ausência dessa pessoa vai me doer demais, vai ser uma falta muito grande. E coisas que poderiam ser extremamente fáceis se tornam extremamente difíceis, doídas, sofridas. E eu continuo caminhando achando que sou o dono da verdade, eu continuo caminhando achando que eu tenho o poder e eu não tenho nada, porque eu não sou sequer capaz de me tornar a pessoa mais importante da minha vida, porque eu não me perdoo. Talvez você esteja se questionando: Ale, como eu vou saber se eu me perdoo, se eu não me perdoo? É simples, é muito simples. Se existe qualquer distúrbio, se existe qualquer desequilíbrio no seu corpo físico, qualquer manifestação de doença, uma simples unha encravada, um cabelo encravado, uma espinha, é falta de auto-perdão. Qualquer desequilíbrio emocional é falta de auto-perdão. A dificuldade em manifestar o poder de Deus nas nossas vidas, a dificuldade de sentir a presença de Deus, é falta de auto-perdão. Dificuldades econômicas, financeiras, dificuldade de memória, dificuldade de raciocínio, de conhecimento lógico, deduções lógicas, é falta de auto-perdão. Por isso que quando a gente faz a nossa oração e nós vamos diante de Deus, a primeira coisa que a gente faz é se perdoar. Mas isso talvez tenha que ser muito mais forte. E tenha que ser uma vigília muito maior. E eu não vou cansar de dizer que o exercício mais importante que Jesus nos deixou foi o vigiar e o orai. E nós estamos muito preocupados em vigiar a esposa, o filho, o marido, em vigiar o vizinho, ao invés de vigiar a nossa falta de auto-perdão. E eu quero muito. Eu quero muito me perdoar. Tá bom, eu errei, tá bom, eu pisei na bola, tá bom, eu fiz um monte de coisas que não deveriam ter sido feitas, mas eu já fiz. Não adianta mais eu ficar me culpando, não adianta mais eu ficar amargando essas situações. E é necessário entender que se eu não me perdoo, eu não vou conseguir o perdão do outro. Se eu não me perdoo, eu não vou conseguir perdoar o outro. E aí a gente forma um triângulo da miséria. Eu não me perdoo, o outro não me perdoa e eu não perdoo o outro. Está instalada a ordem da miséria, da pobreza, da tristeza, da angústia, do desespero, da solidão. Eu quero muito, mas quero muito mesmo me tomar como filho e herdeiro desse Deus que é o puro amor. Quero muito melhorar o meu estado de vigília para que eu possa perceber quando eu não estou fazendo o meu melhor.
quando eu não estou sendo excelente, não para disputar. Não podemos levar a nossa vida como um vendedor aloprado, desesperado, que simplesmente quer bater as suas metas. Que nós sejamos atenciosos aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos. Que nós sejamos atenciosos às pessoas à nossa volta. E que a gente consiga se perdoar. Que a gente consiga mesmo se perdoar por toda essa energia que já foi. Daqui para frente nós vamos melhorar. E é muito bom. Se Deus me perdoa de tudo isso, eu posso me perdoar e Deus me permite caminhar e construir novas pontes. Que hajam então formas de ajuste, que hajam formas de compensação, mas que em momento nenhum a compensação de um erro seja miséria, dor e sofrimento, mas sim um trabalho nobre, um trabalho maior, e que daqui para frente não cometamos mais esses erros. Que isso verdadeiramente sirva de lição. O beijo que eu não dei, a palavra amiga que eu não falei, o abraço que eu não dei. Ô Senhor, derrama os elementos necessários para que eu possa então ser a pessoa mais importante da minha vida. Talvez esse seja o entendimento que muitos não conseguiam entender, perceber, porque se diziam as mais importantes das suas vidas, mas de repente a coisa parecia que não andava, né? E é isso. É a falta do auto-perdão. É a falta de dizer honestamente, eu me amo, eu me aceito, profunda, completa, inteiramente como eu sou. Se eu me amo, se eu me aceito, profunda, completa, inteiramente como eu sou, eu me perdoo. Eu me compreendo. E aí eu tenho a estrutura para me tornar a pessoa mais importante da minha vida. Sendo a pessoa mais importante da minha vida, eu sou obrigado a ter uma vigília exemplar e não gerar mágoas, dores, nem para mim, nem para o outro. Ô Senhor, talvez esse seja o passo mais importante que nós podemos dar em direção à nossa liberdade. Porque não haverão mais correntes. As portas da cadeia se abrirão. E agora eu entendo que quando os 2 apóstolos foram presos, foram agredidos e foram jogados numa cadeia,
Eles não se culparam. Eles não se condenaram. Eles não se julgaram. Porque eles podiam ter começado a reclamar. Porque eu, Deus, se eu sou tão bonitinho, se eu sou tão bonitinha, porque eu, Deus, que eu estou aqui orando, ensinando, porque eu, Deus, que eu estou cuidando dos meus filhos, cuidando da minha família, porque eu, Deus. Não. Paulo e Silas não fizeram isso. Ao invés de murmurar, de se castigar, tá vendo? Se a gente tivesse ido pescar, a gente não tinha apanhado. Se a gente tivesse ficado calado, a gente não tinha sofrido. Não. Eles não fizeram nada disso. Eles simplesmente cantaram. E aí eu lembro a máxima que rola na vida, né? A humanidade levou anos para criar determinados chavões e às vezes a gente não presta atenção. Mas Paulo e Silas simplesmente cantaram. E diz o ditado popular que quem canta, seus males espanta. E não existe um mal maior. Não existe uma miséria mais miserável do que a culpa. Do que o julgamento miserável sobre nós mesmos, nos culpando pela miséria. Ô Senhor, Espírito Santo de Deus, obrigado por fazer a nossa vida tão mais divertida. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos inspirar a cantar. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos inspirar a sorrir ao invés de brigar. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos inspirar a acolher, compreender, ao invés de condenar. Toda raiva, toda miséria, ela deve ser limpa do nosso coração. E de repente você encontra aquela mãe, aquele pai, que no afã, no desejo de educar o seu filho, no desejo de ensinar os seus filhos a serem os melhores, foram rígidos, foram maus, foram miseráveis, foram exigentes demais. Porque é muito fácil ser exigente na vida do outro, é muito fácil apontar o dedo sujo na direção do outro, é muito fácil jogar o outro na parede. E eu falo isso porque eu tenho alguns clientes que passaram por essa situação. Foram rígidos demais com seus filhos, foram possessivos, foram miseráveis. E de uma hora para outra, Deus recolhe o filho. De uma hora para outra, Deus tira aquela pessoa da sua presença. De uma hora para outra, Deus distancia. Nessa hora, a dor, a miséria, o sofrimento tomam conta. E isso você pode ver num velório. Quando você vai a um velório, 90% do choro, 90% da dor, 90% do desespero de quem está ali na beira do caixão, não é porque o outro partiu. Não. Não é porque o outro está nos braços do Senhor, não.
A dor e o sofrimento é pelo que nós deixamos de fazer. A dor e o sofrimento é pela falta de atitudes positivas que nós não tivemos na direção do outro. Oh, Senhor, quando nós vamos aprender? Quando? Quando chegará o momento em que nós vamos entender que se você pode amar, por que castigar? Se você pode acolher, por que desprezar? Se você pode se esforçar para compreender, por que negar? Rejeitar? Abandonar? Perdão. Perdão, perdão, perdão. Eu me perdoo. Clamo ao Senhor que os elementos necessários para que haja esse perdão verdadeiro sejam derramados agora sobre a minha vida. Eu quero ser livre. Eu quero muito ser livre, eu quero muito fazer a diferença, tanto na minha vida, quanto na vida das pessoas que me importam. E eu preciso muito desse perdão sobre mim mesmo. Eu quero me amar. Eu quero ser grato por mim. Eu quero me perdoar. Eu quero orar sinceramente pela minha felicidade. Eu quero verdadeiramente desejar que eu seja cada vez mais feliz. E tudo isso aconteça de forma simples, passo a passo. Perdão. Perdão, perdão, perdão. Eu me perdoo para ter forças para perdoar aqueles que de alguma forma eu feri ou magoei. Eu me perdoo para ter forças para perdoar todos aqueles que de alguma forma me feriram, me agrediram, me magoaram. E que se instale na minha vida o triângulo da luz. Que se instale na minha vida o triângulo da luz. Porque é isso. Eu me perdoo, peço perdão àqueles que eu magoei e perdoo os que me magoaram. E este é o triângulo da luz. O meu querido Senhor Jesus deixou tão claro. Não tem outra forma de fazer. Jesus nos deu dois momentos muito importantes sobre o perdão. Primeiro, ele disse que nós devemos perdoar não 7, mas 70 vezes 7. E não é 70 vezes 7 uma pessoa, é 70 vezes 7 cada situação. Para você ver o nível de perdão, o quanto esse perdão tem que ser entronizado mesmo. Eu tenho que perdoar em todas as dimensões, tanto para cima quanto para baixo. Eu tenho que perdoar as pessoas na questão física, emocional, espiritual e intelectual.
e na profundidade de tudo isso. E Jesus nos deu a oração do Pai Nosso. E eu sempre disse que a oração do Pai Nosso era muito, muito perigosa, porque ela diz: Senhor, perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. E isso era perigoso na minha cabeça e continua ainda sendo, porque muitas vezes nós não perdoamos os nossos devedores. Na grande maioria das vezes, nós não perdoamos os devedores. Nós não perdoamos aqueles que sequer olham de forma estranha para nós. E se eu não perdoo estes, como que eu vou ser perdoado por mim, por Deus, pelo outro? Como? Mas eu entendo que quando Jesus disse: Pai, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos o que nos devem, os que nos têm ofendido, Ele estava dando a nós uma lição, uma ordem de prontidão de vigília, de atenção absoluta sobre o que precisamos verdadeiramente fazer e realizar. Eu me perdoo. Que essa seja a nossa máxima. Que a gente trabalhe esse perdão com toda a nossa disposição. Porque está passando da hora de sermos as pessoas mais importantes das nossas vidas. E eu me perdoo por tudo que eu deixei de fazer. Eu me perdoo por tudo que eu fiz a mais. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo sinceramente. Eu me perdoo porque eu me amo. Eu sou grato a mim mesmo, pela minha vida, por tudo que eu tenho e pelo que eu sou. E eu me perdoo pela minha vida por ter o que eu tenho e não ter o que eu queria ter. Eu me perdoo por não ter a vida que eu queria ter. Eu me perdoo por não ser o que eu queria ser. Mas clamo para que Deus me dê os elementos para que eu seja cada vez mais feliz com tudo que eu conquistar. Sem culpa, sem ressentimento, sem dor, sem miséria. Que sejamos cada dia comprometidos com a excelência. E que sejamos excelentes em tudo que fizermos. Essa excelência só vai existir se houver vigília. Pois que a nossa vigília seja cada vez mais afinada, apurada. E tenha certeza que nós seremos imensamente mais felizes. Eu sinto muito se alguma vez na minha vida eu te feri, te magoei, fiz alguma coisa que foi bom para você. Sinceramente, eu quero o teu perdão. Eu quero que você me perdoe. Porque eu entendo que eu e você somos luz emanada de uma mesma fonte. E por isso, eu te amo. Eu te amo demais. E eu sou infinitamente grato pela sua existência, pela sua vida, pela sua presença no meu caminho. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Muito obrigado. Amém.